Glória a Deus. Nós oramos para que as portas se abram, para que Deus dê saúde, dê graça, dê inteligência, capacite os seus servos, né? Para que tudo, que quando o crescimento de um é o crescimento de todos, né? Que venhamos crescer em tudo, né? Em tudo nós vamos crescer para melhor.
para o bem. E desde já quero agradecer muito as contribuições dos nossos irmãos. Vamos continuar contribuindo com um coração generoso, porque Deus é fiel, amém? Vamos orar e logo após vou louvar ao Senhor. Deus maravilhoso, Deus bendito, Santo Senhor, nós estamos aqui gratos por nós. Nós estamos louvando o teu nome, nós vamos ofertar o nome. Ó Senhor querido, visita os teus servos, ó Senhor, visita, meu Deus, as áreas, Senhor, da vida. Eles sabem que estão necessitando, que eles estão orando ao Senhor. Ó, meu Deus, Senhor, é um Deus grande e poderoso, que estão passando por necessidade. Visita, Pai amado, com poder e com graça, em nome de Jesus.
pastora Valcendo. Bem-vinda. Aleluia. Clécia, vem aqui orar por ela. Vem aqui em nome de Jesus. Vamos colocar de pé mais uma vez, por favor. Glória a Jesus. Deus tem uma palavra para o nosso coração. Você pode dizer amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Bendito tu és, Pai. Aleluia. Senhor, meu Deus, meu Pai, querido, eterno e santo, Pai, não há uma forma de começar, Senhor, a não ser te exaltando, te enaltecendo, te engrandecendo e te bendizendo, Senhor. Pai, eu te peço que nessa noite, Senhor, envia o teu Espírito Santo à tua serva, Senhor, usa a boca dela, Senhor, fala conosco, aos nossos corações, Senhor, que os nossos corações estejam abertos para ouvir a tua palavra, e que a sua palavra, Senhor, pregada, venha produzir o efeito que o Senhor deseja nas nossas vidas, Senhor. Usa a tua serva, Senhor, grandemente para falar aos nossos corações, para nos abençoar, para nos direcionar, Pai. É o que eu te peço, Senhor, nessa noite. Repreenda todo espírito de distração, Senhor, todo mal, tudo que possa nos atrapalhar noite, Senhor. Em nome de Jesus, que assim seja. Glória a Deus. Salve, irmãos, com a paz do Senhor. Muito rápido, né? Glória a Deus. Deus abençoe os irmãos. Amém? Estou feliz nessa noite por estarmos aqui adorando ao Senhor mais uma vez. Vou ser rápida, objetiva. Não vou cansar os irmãos. Todo pastor fala isso, né, irmãos? Todo pastor. Quando o pastor Marcos vai pregar, ele fala assim, é rápido, objetivo, aí a gente já sabe, né? Quando ele fala assim, já estou terminando, ele já falou 10 vezes, já estou terminando. Mas ele está terminando em 10 vezes, amém? Mas é motivo de alegria e eu quero compartilhar com os irmãos. Na realidade, a gente fez uma troca, porque o pastor Davi convidou eu para ministrar um tempo atrás, e eu estava muito atarefada, que eu estava em obra em casa, e estava preparando o aniversário do meu filho. E aí eu falei para o pastor, deixa para uma próxima, né? E aí passou-se o tempo, alguns dias depois, eu falei para o pastor, aqui o pastor trabalha por escala, né? E Deus falou muito no meu coração sobre essa palavra, e ardeu muito no meu coração, e eu falei, pastor, eu tenho uma palavra, né? Quem sabe alguém falte, alguém, né? Aí o senhor pode me encaixar. Aí ele me jogou lá para o dia 6. E eu falei, Jesus, mas eu estou com a palavra na boca agora. Esse homem me lançou lá para o dia 6, do mês 6 ainda. Como é que faz, Jesus? E essa palavra veio ardendo no meu coração. E aí eu falei para o pastor Marcos, né? Ele pregou domingo, depois pregou na Silvana, na Jaque. E aí eu falei para ele, irmão, estou cansado de você, vamos trocar. Aí ele falou com o pastor, certamente, e estou eu aqui, pela graça e pela misericórdia de Deus, amém? Mas eu não vou cansar os irmãos, não. 1 Samuel 25, versículo 18, nós vamos falar hoje, o tema da mensagem que eu gostaria de dar nessa noite é o poder da decisão. Esse é o tema da mensagem que Deus colocou no meu coração. Essa mensagem brotou no meu coração através de uma conversa que eu estava tendo com uma pessoa. E essa pessoa, ela me dizia assim, no momento, que se acontecesse aquilo que ela queria, né, ela ia entender que era a vontade de Deus. Mas se não acontecesse, ela ia entender que ela era para fazer outra coisa. E aí Deus falou fortemente no meu coração que nós temos que decidirmos para que Deus opere, para que Deus haja, né? Eu decido e Deus trabalha em cima da minha decisão. Ou Deus opera e me avisa e me alerta. Então, nessa noite nós vamos falar sobre isso, tá? Então, 1 Samuel, capítulo 25, versículo 18, diz assim. Então Abigail se apressou e tomou 12 pães e 2 odres de vinho e 5 ovelhas guisadas, 5 medidas de trigo, 5 medidas de trigo tostados,
e 100 cachos de passas e 200 passas de figo, e os pôs sobre o jumento. Amém? Glória a Deus. Eu quero contar sobre essa história aqui de Abigail, porque vem todo um contexto, né? Davi, ele foi ungido a rei, e todos sabemos do processo de Davi, né? Que precisava que Saul saísse do trono para que Davi assumisse. E nesse processo, Davi, ele esperou um tempo para que isso acontecesse, né? E durante esse processo, pastor, que Davi foi esperando esse tempo, Davi começou a ser perseguido por Saul, e aí acabou que aconteceu de Davi ter meio que fugido, né? E tendo seus aliados. Quando ele chegava em um determinado lugar, ele meio que buscava um abrigo, uma proteção, dependendo da situação, porque o rei estava o perseguindo, que foi o caso. Se a gente voltar um pouquinho antes, Davi teve a oportunidade de cortar um pedaço das vestes, né, de Saul, né? Ele teve a oportunidade de matá-lo, mas não era o caso. E não é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Eu quero falar sobre essa pessoa, sobre essa mulher. Essa história, ela nos conta que Davi pediu que os seus moços, os seus jovens, chegassem até o esposo dessa mulher, que era um homem de posses, que era Nabal. Nabal tinha muitas posses, muitas coisas. E Davi pediu meio que um abrigo, um refúgio, algo desse tipo. Porém, nesse momento, esse homem, a Bíblia diz aqui um pouquinho dos versículos antes, que ele era um homem maligno, que ele era um homem mau. Mas que essa mulher era uma mulher de bom coração e, além disso, formosa, né? Então, ela ouviu e o homem se negou a se ajudar a Davi. E ele pergunta assim, quem é Davi? Quem é o filho de Jessé? Né? Então, ele faz pouco caso. Mas, espera aí, se a gente for analisar a história, já estamos caminhando para o final, a morte de Saul já aconteceu. E aí, então, o reinado de Davi já havia um burburinho de quem era Davi. Então, esse homem, ele sabia quem era Davi. Ele não queria dar importância para quem era Davi. Mas a sua mulher, ela fez um ato, ela usou, né, teve a ousadia de saber, provavelmente mulher sempre sabe de tudo mesmo, né, pastor? E aí essa mulher, ela soube que os servos de Davi foi até ele. Até o seu esposo. E o que aconteceu? Ela ousou a tomar uma decisão de ir ao encontro a Davi, levando todas essas coisas, como meio que se desculpando pelo seu esposo, porque ela não sabia o que viria após isso, né? Porque Davi era rei, né? Só precisava assumir o trono. Então essa mulher aqui, ela tomou a decisão de mudar um cenário, né? E é isso que eu quero focar, no poder que nós temos através da decisão de mudar o cenário. Deus, ele não vai descer da terra e vai decidir por mim e por você. Não, ele não vai decidir. Eu estou diante de um prato de comida e eu não vou ficar assim, Deus, e aí? Eu como ou não como? Como ou não como? Não, eu que vou decidir, né? Então, Deus está dizendo para nós nessa noite sobre o poder da decisão. Decisão do quê, pastora? Decisão de algo, decisão da sua vida, decisão de mudar, decisão de fazer. É isso que Deus quer sobre nós. Ele quer que você entenda que é necessário que você tome a decisão. Mas como que eu sei que a decisão ela é certa? Ou como que eu sei que a decisão ela é errada, pastora? De que forma? Primeiro, eu tomo a decisão. A partir do momento que a gente toma a decisão, a gente pede a graça e a misericórdia de Deus para nos cobrir. E através do momento que nós tomamos essa decisão, o Senhor nos direciona. O Senhor vem nos direcionando. Há um tempo atrás, eu decidi comprar uma casa. E eu falei para minha mãe, mãe, eu não tenho dinheiro, mas eu decidi comprar uma casa. Eu não sei, até o final do ano eu vou comprar uma casa. E aí minha mãe falou assim, como assim? Eu falei, vou comprar, não sei, eu vou comprar. Eu decidi no meu coração, irmãos. Porque quando a gente decide no nosso coração, Deus opera.
E aí foi passando o tempo, e daqui a pouco, eu com esse meu sentimento de decisão no meu coração de comprar, o Senhor foi abrindo as portas, porque Ele viu a minha decisão. Eu estava decidida a fazer aquele algo. Mas como que eu sei que aquele algo ele é de Deus ou não? Deus, Ele sempre nos alerta, pastor. Quando nós decidimos, eu me lembro que quando eu era mais nova, e às vezes tinha aquela jovem da igreja, né, que sempre às vezes tinha aquela vontade de namorar aquele rapazinho do mundo, e ela decidia namorar. Mas eu me lembro também que várias vezes Deus usava alguém para falar, olha, não faz, né? Então nós temos que aprender a decidir. E se você for um pouquinho mais adiante, vamos lá. Daniel, capítulo 1, versículo 8. Olha só, o que acontece com a vida da gente quando nós decidimos, né? O que é o poder da decisão. Daniel, alguém pode ler para mim aí, por favor? Daniel, capítulo 1, versículo 8. Glória a Deus. Vamos ver que Deus, Ele opera através da decisão. Amém? Deus, Ele é poderoso para operar. Amém? Alguém pode ler? Daniel resolveu que não iria ficar impuro por comer a comida e beber o vinho que o rei dava. Amém? Por isso foi pedir a Aspenaz que o ajudasse a cumprir o que era dele. Amém? Então aqui existe uma decisão de Daniel. Eu não vou me contaminar. Eu não vou comer dos manjares. Eu não vou me curvar diante disso que o rei está me oferecendo. E se a gente for um pouquinho mais adiante, no capítulo 3 e o versículo 16, a gente vai encontrar outro cenário de decisão. Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles decidiram a não se curvar diante da estátua do rei. O que aconteceu com eles? Eles morreram. O que aconteceu? Eles passaram por um processo. Mas Deus trabalhou através da decisão deles. Eles se posicionaram diante disso tudo que estava acontecendo. Porque seria muito mais fácil eles se dobrarem diante do rei. Ou Daniel escolher comer, né? Não, eu sou diferente. Eu decido diferente. Eu tenho um Deus que opera sobre mim, eu tenho um Deus que trabalha sobre mim. Então eu não sei o que você quer decidir da sua vida, eu não sei qual que é a questão da sua vida. De repente você está indeciso em alguma determinada questão na sua vida e Deus está dizendo para você nessa noite, olha, decida. Porque Deus não trabalha quando nós estamos em cima do muro, mas Deus trabalha quando nós decidimos. Eu decidi fazer algo para o Senhor e o Senhor vai me direcionar. Eu decidi a não comer dos manjares, eu decidi que eu não vou mais brigar por essa causa, eu decidi que eu não vou discutir mais por esse assunto. E Deus vai falando com a gente através da decisão. Quando nós estávamos nesse processo de compra da casa, chegou um momento que eu precisava tomar uma decisão importante, porque a empresa a qual eu trabalhava, ela vendeu a loja a qual eu trabalhava. E aí, quando a loja é vendido tudo, inclusive os funcionários juntos. Então, o que aconteceu? Foi me feita uma proposta, né, para que eu ficasse naquela loja e aquele... No caso, continua usando o nome da marca, né, mas seria uma loja franqueada. E naquele momento eu precisava de uma decisão. Porque eu estava no processo de financiamento da casa e era bem justo no dia que eu precisava dar a resposta. E aí o estreito. E aí, você fica ou não fica, você vai ou não vai, mas se você ficar, você pode pegar o dinheiro, reformar a casa, mas se você não ficar e depois se não dá certo, e aí? Irmãos, a nossa vida ela é baseada por decisões. Se você parar para pensar, eu e você, nós temos que decidir. Hoje você está sentado aqui, nessa igreja, escutando essa palavra, porque um dia você decidiu erguer a sua mão.
Um dia você decidiu que Jesus ia mudar a sua vida. Um dia você levantou as suas mãos e falou assim, não quero mais viver essa vida, eu quero mudar de vida. E é por isso que você está aqui nessa noite. E eu precisava tomar essa decisão. Irmãos, que decisão difícil. E eu perguntava para um, e perguntava para outro, perguntava para um. E aí eu sei que eu decidi não ficar. Eu falei, não, eu não vou ficar com a loja que foi vendida, eu vou me retornar. Para continuar da forma que eu estou. Logo depois veio o quê? A pandemia. Vindo a pandemia, a loja fechou. Se eu tivesse decidido ficar da forma lá, talvez hoje eu não estaria empregada. Ou talvez eu não estaria, né? Então, a vida da gente, ela é baseada em decisões. Lembra que a mulher do fluxo de sangue, ela decidiu no seu coração, se eu tão somente o tocar, antes dela tocar, ela decidiu no seu coração, pastor. Ela decidiu dentro dela. Ela decidiu que aquele toque mudaria a vida dela. Ela tocou e saiu virtude. E Jesus olhou e falou assim, alguém me tocou e de mim saiu virtude. É por isso que nós estamos aqui, porque nós ouvimos a palavra de Deus e decidimos e conduzimos a nossa vida no Senhor. Mas aquilo que eu tenho que fazer e aquilo que você tem que fazer, não adianta, irmãos, não é Deus que vai fazer. O pastor está decidido a comprar um terreno. Deus vai operar através da decisão do pastor. Você está decidido a fazer algo. Deus vai operar através disso. Mas como que eu sei que a decisão ela é de Deus ou que ela não é de Deus? O Senhor nos alerta. O Senhor nos direciona. O Senhor nos impulsiona. Eu creio num Deus que quando opera na minha vida e na sua vida, é sempre para melhor. E às vezes aquilo que você quer fazer, você está achando que é bom, mas às vezes não é bom. E mesmo você tomando a decisão ao contrário, antes de consumar, ele vai te dizer e ele vai te alertar. A decisão ela é tão séria que um viciado, pastor, ele não se liberta enquanto ele não coloca na cabeça dele, ele decide que ele precisa ser liberto. Enquanto ele não decidir isso, mas eu estou falando aquela decisão de coração, eu não estou falando aquela decisão da boca para fora, eu estou falando de uma decisão que vem de dentro. Eu conheço pessoas que são ex-viciadas no crack, que hoje elas são libertas, por quê? Porque elas decidiram. Elas decidiram no seu coração que não iria mais ser usada pelo diabo, ou que o diabo iria usar a vida dela através daquilo. Então, nessa noite, eu gostaria de dizer essa palavra. O Senhor te trouxe aqui para dizer assim, olha, decida, porque eu vou operar através da sua decisão. Não tenha medo, não tenha medo. Quando nós, para concluir, quando nós estávamos nesse processo, decidimos, passamos por tudo isso, quando assinamos o contrato em novembro, quando foi em fevereiro, pastor, lá veio o golpe, que a vida nos proporciona, e que Deus às vezes não livra a gente. Todos felizes da vida, porque conquistamos algo muito grande, e aí o que aconteceu? O pastor Marcos ficou desempregado. E aí, foi Deus ou não foi Deus que operou através dessa decisão? E aí? Irmãos, nós tomamos a decisão. E quando nós tomamos, nós entregamos a decisão no Senhor também. E o Senhor é aquele que nos guarda. O Senhor é aquele que Ele nos abre os olhos. Então foi um choque. Quando ele chegou em casa e me contou, eu não acreditei. Mas eu falei, mas vai dar tudo certo. Vamos lá, vamos seguir. Deus vai operar. Irmãos, Deus trabalhou de uma forma que ele já tinha arrumado outro emprego, recebeu o seguro, já tinha arrumado outro emprego. O patrão ficou esperando ele finalizar o seguro para poder contratar ele. Isso é o poder do nosso Deus. Isso é aquilo que Deus faz sobre as nossas vidas. O medo, ele vai fazer parte de nós. Pedro para andar sobre as águas, ele decidiu no seu coração e dizer assim, olha, Senhor, se és tu, me manda eu ir. Mas a decisão já estava no coração dele de ir. Ele já estava com aquilo no coração.
E quando ele decidiu aquilo, ele viveu o quê? Ele viveu as maravilhas, como o pastor Marcos disse, nenhum outro Pedro andou sobre as águas, senão foi Pedro. Então, para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus, decida erguer a sua mão, a servir ao Senhor, decida mudar de vida. Mas como vai ser difícil? Eu ouvi esses dias uma pessoa falando sobre a restauração. Restauração, ela é diferente de construção, ela é diferente de alguma outra coisa relacionada a isso. Restauração é você pegar esse púlpito da forma original dele, daqui a alguns anos, e aí você colocar ele da forma original. E ela dizia assim, que às vezes o Senhor quer nos restaurar, mas as lascas que Ele vai tirando para nos moldar e nos deixar da forma original que Ele quer, ela dói. Então, é os processos da vida, mas que você venha decidir como Abigail, a passar, aleluia, tomar a decisão de não passar à frente do seu marido, mas tomar uma decisão sábia. Por quê? Porque depois o seu marido morreu e ela acabou ficando com Davizão. Ficou com Davi. Por quê? Porque Deus, Ele sabe de todas as coisas e Ele tem sempre o melhor para nós. Aquela decisão que ela tomou de ir adiante, de pegar os seus servos e servir a Davi naquele momento, foi algo que o futuro dela já estava traçado. E Deus, Ele trabalha dessa forma sobre as nossas vidas. Quaisquer que seja o problema ou a tribulação, decida, saia do muro, saia do ai, Senhor, que nem essa pessoa que estava falando comigo, falando assim, então, se acontecer isso, parece aquele joguinho da sorte, né? Aquele joguinho da sorte. Não, se abrir a Bíblia e cair na palavra tal, eu vou entender. Não, irmãos, não é assim que funciona, não. Funciona você se posicionar e tomar a decisão. Agora, se ela está certa, o Senhor vai te conduzir. Se ela não estiver certa, o Senhor vai te conduzir da mesma forma. Amém? Essa é a palavra que eu tenho nessa noite. Eu espero que os irmãos tenham entendido, né? O pastor Marcos me deu um tempo parecendo que, né? Mas eu quero orar junto com vocês. Vamos se pôr de pé? Aleluia, glória a Deus. Vamos orar ao Senhor. Se você estiver decidindo comprar algo, fazer algo, decida, mas coloque na mão do Senhor. Senhor, eu quero fazer, Senhor, estou decidida a fazer, mas eu quero que o Senhor opere, eu quero que o Senhor me conduza. Quando nós estava passando por esse processo, uma oração que eu fazia muito era, Senhor, não deixe o inimigo me cegar, porque se não for do Senhor, eu quero que o Senhor me mostre. Eu quero que o Senhor me revele, eu quero que o Senhor fale comigo. Porque às vezes na empolgação, aí o inimigo ele vem com a seta dele, e ele vem assim, e quando você vai ver, não era aquilo. Então eu queria ouvir a voz de Deus, eu queria ver Deus falando comigo, não pela empolgação. E nós concluímos todo o processo e fomos felizes naquilo que nós fizemos. Então você também vai ser. Seja lá a decisão de você erguer as suas mãos e aceitar Jesus como seu único, suficiente Salvador. E conduzir, deixar Deus conduzir a sua vida. Nunca mais vai ser da mesma forma, né? Jesus, Ele é maravilhoso. Ele é poderoso para nos ajudar. Então eu quero orar junto com a igreja. Porque Deus está falando no meu coração que nós precisamos aprender a decidir. A decidir. Deus não trabalha em dois pensamentos. Indecisão não faz parte do Senhor. A palavra do Senhor diz que Ele é sim, sim e não, não. Então, se você estiver indeciso, Deus te chama para uma decisão. Amém? Pai, no nome de Jesus, nós queremos te glorificar, Senhor. Exaltar o teu nome, Senhor. Assim, Senhor Jesus, como aquela mulher, Senhor Jesus, decidiu, Senhor, a servir, Senhor Jesus, o Rei, a se prostrar, Senhor Jesus, diante dele. Senhor Jesus, e a vida dela, a história dela foi, Senhor, transformada. Senhor Jesus, o Senhor venha guiar, Senhor Jesus, a tua igreja, os teus filhos, aqueles que estão, Senhor, assistindo através da live. Senhor, se há alguém, Senhor, indeciso,
indeciso, Senhor, esperando um pouquinho mais para te servir, decidir, Senhor Jesus, eu sirvo, eu não sirvo, eu vou, eu não vou, que o Senhor traga luz aos olhos, que o Senhor venha, Senhor Jesus, encorajar, Senhor Jesus, que o Senhor venha fortalecer, Senhor, que o Senhor venha transformar, Senhor Jesus, aleluia, através do poder da decisão, o poder, Senhor Jesus, aleluia, Senhor Jesus, da tua palavra, Senhor, traga, Senhor Jesus, luz para os nossos olhos, traga luz, Senhor, para nós, Senhor, dirige, Senhor Jesus, os nossos caminhos, nos alerta, nos deixa em alerta, Senhor, Deus, abre as portas, Senhor, para os teus filhos, Senhor, onde quer que eles queiram decidir, Senhor, Deus, o Senhor não trabalha sobre a dúvida, o Senhor é o Deus que trabalha sobre a decisão, e por isso nós estamos aqui, porque decidimos te servir, decidimos, Senhor, aleluia, estar diante da tua presença, e com isso o Senhor mudou a nossa vida, mudou a nossa história, mudou, Senhor, deu direção, Senhor, oh Espírito Santo, em nome de Jesus, aquele, Senhor, que estiver, Senhor, com o seu coração, Senhor, duvidoso, Senhor, pelo poder do nome de Jesus, que toda dúvida, Senhor, que toda malignidade que opera nesse sentido, nós repreendemos, traga luz sobre os nossos olhos, Senhor, nos guiando, Senhor, e não deixando o inimigo operar, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, é o nosso desejo, Senhor, nessa noite, aleluia. Você pode aplaudir o nome do Senhor? Aleluia. Deus abençoe os irmãos, aleluia. Glória a Deus. Que palavra abençoada, né, irmãos? E quantas das vezes a Bíblia, ela nos dá esse conselho, que nós não devemos cochear entre dois pensamentos. Porque uma vez eu vi um psicólogo falando que as pessoas mais difíceis de ajudar são os indecisos. Porque quando a pessoa ela decide o que ela quer, é mais fácil de você aconselhar, né? Quando ela não sabe o que ela quer, você está orientando por aqui, ela fala, não, mas eu mudei de ideia, agora eu quero ir por aqui. Então, que o Senhor nos ajude a tomarmos decisões que glorifiquem o nome dEle e que possa contribuir para o nosso bem, amém? Queridos, nós vamos para o nosso lar. Só quero lembrar os irmãos que amanhã nós vamos ter um culto evangelístico lá na casa da nossa irmã Silvana. Para quem não tem um ponto de referência assim, é em frente ao Colégio Sinhá Pantoja. Qual que é o número da casa lá, irmã? 132, número 132, a rua Simão de Lemos, né? Mudou de nome não, né? É a rua que eu estudei ali 13 anos naquele colégio. Então, rua Simão de Lemos, número 132. Nós vamos estar lá a partir das 19 horas. Já encomendei 1000 folhetos, estou pegando agora à noite aqui na casa do Denis, que a Carol vai trazer para nós, creio que já trouxe. Vou carimbar hoje à noite e amanhã nós vamos evangelizar lá a rua. Então, enquanto alguns louvam, vamos fazer uma noite de louvor, depois vamos ter um espaço para uma palavra, não vai ser muito comprido, que a ideia é uma mensagem evangelística, e vamos ali orar por aquele local, e vai ser o primeiro de muitos cultos que nós vamos fazer desse, amém? Eu já estou pensando aqui no tanto de garagem que tem aí, que cabe os instrumentos da igreja, né? É bom a garagem que você coloca ali, se chover, o instrumento não queima, né? Está acolhido, mas o povo fica ali, ó, louvando a Deus, adorando o Senhor e evangelizando. A igreja precisa sair desse quadrado, irmãos. Graças a Deus, Deus tem nos abençoado. Já tem 8 semanas que nós estamos nos lares. Foram 3 noites na minha casa, 3 noites da casa do irmão William e da irmã Cileide, e agora já estamos 2 na casa da irmã Jaqueline. Então, estamos saindo do quadrado para levar o evangelho de Jesus. E você pode fazer parte disso, amém? Domingo de manhã temos escola bíblica, das 9 às 10h30. É 9 às 10h30 mesmo, quem vem sabe disso. 10h30 em ponto no máximo, nós estamos encerrando, né, Marcelo? E à noite às 18 horas, um grande culto de louvor e de adoração com os nossos jovens. Vamos orar ao Senhor, vamos agradecer a Deus e que Deus continue abençoando a todos. Quero agradecer a presença do Josiel, né? É Abraão Josiel ou Josiel Abraão? É os dois? Mas qual que vem primeiro? Mas o nome é Josiel Abraão ou Abraão Josiel? Josiel Abraão. Amém? Que Deus abençoe nosso irmão, ele congrega na Adsa, veio aí pegar um livro que ele ganhou no nosso programa lá, que Deus abençoe a vida dele, amém? Vamos agradecer ao Senhor, estou vendo o Rogério aí também, obrigado pela tua presença. O Rogério é daqui, né?
Sempre que ele vem lá de Osasco para cá, ele passa aqui. Que Deus abençoe sua vida. E a nossa irmã Líbina também, que está mais uma vez conosco. Terceiro culto, viu? Estou de olho. Que Deus abençoe a vida da nossa irmã. Amém. Glória a Deus. Vamos agradecer? Pai, nós ouvimos coisas maravilhosas da tua parte nesta noite, Senhor. E nós não queremos, meu Deus querido, simplesmente fazer disso mais uma ministração e uma mensagem. Quantas das vezes, Senhor, nós estamos titubeando entre dois pensamentos. E o Senhor veio aqui nesta noite para nos falar que nós precisamos aprender a tomar decisões, Senhor, a fazer escolhas, porque o Senhor está interessado em nos abençoar. E muitas das vezes, meu Deus, essas dúvidas, essas incertezas, ó Pai, essa nossa dificuldade de decidir, de tomar decisões, de fazer escolhas, atrapalha, meu Deus, a nossa caminhada. Senhor, coloca fé no meu coração, para que as decisões que eu tome, Senhor, para que as decisões que essa igreja toma, para que as decisões que essa família toma, Senhor, venham glorificar o teu nome. Te agradeço pela vida de cada um dos teus filhos que aqui estiveram, Senhor, que guardemos no nosso coração essa palavra, e ao tomarmos as nossas decisões, ó Pai, que isso venha glorificar o nome do Senhor, e que nós que for pregado ali, que os louvores que forem entoados ali, Senhor, eles possam ir de encontro ao coração sedento, carente e necessitado, Senhor, que grilhões possam cair por terra, e que o Senhor possa salvar vidas para a glória do teu nome, Pai. É o nosso pedido, é o nosso clamor, no nome de Jesus, amém. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, que a maravilhosa graça de Jesus Cristo, seu Filho, e que a doce consolação do querido Espírito Santo esteja com cada um de vós, desde agora e para todos sempre. Todos digam amém. Vamos aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Está descamarado aqui, rapaz. Ele está fazendo hoje 80 anos, não é? 61. É quanto? 61. 61. Deus querido, Pai amado, eu quero orar, Senhor, pela vida do irmão Antônio, pedindo para que o Senhor venha multiplicar os anos de vida dele, que o Senhor possa abençoá-lo, Pai, e sustentá-lo poderosamente em suas mãos, que o Senhor dê a ele muitos anos de vida, Pai, e muita saúde e paz. Esse é o nosso pedido, Senhor, e sobre ele nós impetramos a bênção do Senhor, em o nome de Jesus, amém. Quem quer parabenizar o Tonho, diga amém. Fala amém. Pra você.